Olá, meus amores! Hoje é dia de falar sobre futebol no canal do Cantinho da Guia Emília. E eu vou trazer para vocês uma listagem de 5 personalidades importantes do futebol que nasceram no Rio de Janeiro. Quer conferir a listagem? Então fica com a gente até o final. Vem com a gente! Olá, meus amores! Boa noite! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal mais carioca do Rio de Janeiro, o Cantinho da Guia Emília. Aqui quem fala é Emília Sucena. Eu sou guia de turismo na cidade maravilhosa e produtora de conhecimento sobre o Rio de Janeiro aqui no YouTube, além de Carioca da Gema. Sim, meus amores, eu sou nascida e criada aqui no Rio de Janeiro. E você? De qual estado, de qual localidade, de qual parte do Rio de Janeiro você está falando? Coloca aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, beleza? Meus amores, aqui no nosso canal você tem vídeos novos todas as quartas e sextas sobre música, futebol e história do Rio de Janeiro. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo, ative a notificação do sininho, pois assim você vai receber uma notificação em primeira mão toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Muito bem, meus queridos, hoje é quarta-feira, dia de futebol aqui no canal da Guia Emília, e eu trouxe para vocês um assunto que gera muita curiosidade. Como vocês sabem, eu sou guia de turismo aqui no Rio de Janeiro, faço trabalho com grupos nacionais e internacionais, e as pessoas sempre têm uma curiosidade de saber onde nasceram grandes personalidades do futebol. Então eu separei aqui para vocês uma listagem com 5 jogadores que são personalidades muito importantes do futebol brasileiro que nasceram aqui no Rio de Janeiro. Começando com a nossa listagem, eu trouxe para vocês Ronaldo Nazário de Lima, simplesmente Ronaldinho, também conhecido como Ronaldinho Fenômeno. O apelido Ronaldinho veio na época que o jogador jogou na seleção para diferenciá-lo de um outro colega, que era o Ronaldão. Então ficou Ronaldão e Ronaldinho. E Fenômeno foi um apelido forjado pela imprensa italiana, na época que o jogador jogava no Internazionale, que começou a chamá-lo assim dessa maneira de Ronaldo Fenômeno. Bem, Ronaldinho Fenômeno, como é conhecido, nasceu em 1976 na cidade do Rio de Janeiro, num bairro chamado Laranjeiras. A maternidade onde Ronaldinho nasceu existe até os dias de hoje e fica numa localidade próximo ao Instituto Nacional dos Surdos. O início da carreira profissional de Ronaldinho foi no Clube Cruzeiro, onde ele se tornou um grande jogador, um jogador conhecido nacionalmente. E assim começou a ter a sua carreira profissional engatilhada. No seu auge, Ronaldinho era muito admirado pelo seu arranque e a sua capacidade de fazer gols. Em 1996, Ronaldinho recebe pela primeira vez o prêmio mais cobiçado pelos jogadores de futebol, o prêmio de melhor jogador de futebol do mundo. E ele é o jogador mais jovem a receber essa condecoração. Ronaldinho recebeu essa condecoração com apenas 20 anos de idade. Os outros títulos vieram em 1997 e também em 2002. Apenas para que vocês tenham uma ideia, o Ronaldinho, toda a sua carreira, fez mais de 400 gols. Pela seleção brasileira, foram 62 gols. Ele está entre os maiores artilheiros da história da seleção. O baixinho Romário, e aí eu vou pedir 1 milhão de desculpas a todos os flamenguistas que estão assistindo o vídeo, mas isso é verdade, gente. Eu sei que o Romário é um grande ídolo da torcida rubro-negra, mas ele foi revelado no Vasco da Gama.
E no Vasco é onde ele é o segundo maior artilheiro do clube. Além disso, o Baixinho também jogou, como eu disse anteriormente, no Flamengo e no Fluminense. No Flamengo, ele é um dos 5 maiores artilheiros do clube. Inclusive, aqui no canal, nós temos um outro vídeo que fala exatamente sobre isso, em que conta os 5 maiores artilheiros do Clube de Regata do Flamengo. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição e também no card. Então, para quem ainda não conferiu, vai lá e confere, beleza? E o Baixinho Romário, que trouxe muitas alegrias ao futebol, os números de gols variam um pouco. Uma das fontes que eu pesquisei estava falando em toda a carreira do Romário a marca de 905 gols. Além disso, o Romário também teve uma carreira internacional. Ele jogou em alguns clubes da Europa, como por exemplo o PSV, o Barcelona, entre outros. E quando ele se aposentou, resolveu ir para a vida política. O próximo que eu trouxe para a nossa lista do nosso bate-papo de hoje é um grande ídolo da nação cruzmaltina. Vocês conhecem o Carlos Alberto de Oliveira? E se eu disser Roberto Dinamite? Todo mundo lembra, né? Principalmente os vascaínos. O Roberto Dinamite, ele nasceu em Duque de Caxias, na região da Baixada Fluminense. E ele passou a grande parte da sua carreira como jogador do Vasco da Gama. Foram exatamente 21 dos 22 anos da sua carreira como jogador dentro do Gigante da Colina. Além disso, o Roberto Dinamite, segundo as pesquisas que eu fiz, ele também, não sei se ele ainda eu não encontrei informações sobre isso, mas ele foi durante um tempo, ou ainda é considerado o maior jogador do campeonato brasileiro e também do campeonato estadual, que é o jogador com o maior número de gols. E ele presidiu também o Vasco da Gama, o seu clube do coração, no início dos anos 2000. Meus amores, o outro nome que eu trouxe aqui para vocês é um nome que vive na mente e no coração dos torcedores alvinegros. Vocês conhecem esse nome? Atenção, botafoguenses que estão assistindo o vídeo, comentem aqui nos comentários. Vocês conhecem esse nome? Manuel Francisco dos Santos. E se eu falar Mané Garrincha? Todo mundo lembra, né? Garrincha nasceu em outubro de 1933, no distrito de Magé, no estado do Rio de Janeiro. E o apelido veio por causa de um pássaro que existia na região onde ele vivia. Então, uma das suas irmãs colocou esse apelido de Garrincha nele. O Garrincha começou a jogar futebol aos 14 anos, num clube em Magé. Porém, o técnico tinha medo de colocá-lo no time para jogar porque ele era pequeno e franzino e ele tinha medo de botar ele para jogar contra os zagueiros, que eram muito grandes, muito fortes. E ele tinha medo dele se contundir. Isso deixou o Garrincha muito aborrecido. Então ele foi procurar um outro clube de futebol para que ele jogasse na cidade vizinha de Petrópolis. Nesse clube, ele jogou por um ano e o técnico resolveu dar uma oportunidade dele jogar na ponta direita. E ele foi se destacando, até chamar a atenção de um ex-jogador do Botafogo, que não se sabe, mas pode ser a pessoa que levou o Garrincha para fazer um treino no Botafogo. Bem, quando ele foi lá fazer o treino,
Na primeira partida, nos primeiros minutos do jogo, ele deu uma série de dribles no Nilton Cruz, que na época já era um jogador bem conhecido, bem famoso. E o Nilton Cruz ficou encantado com o futebol do Garrincha e ordenou que o clube contratasse ele no intervalo desse primeiro treino dele. E assim começou a história do Mané Garrincha e o amor entre o Mané Garrincha e a torcida alvinegra. Pela seleção brasileira, o Garrincha também jogou, né, pela seleção brasileira. E pela seleção brasileira, ele fez uma dupla sensacional com o Pelé. Uma dupla praticamente imbatível. Não, imbatível e invencível, porque os dois jogando juntos nunca perderam um jogo. Na verdade, o Garrincha perdeu somente um jogo, que foi contra a Hungria, na Copa de 1962. Foi o único jogo que ele perdeu jogando pela seleção brasileira. E o Garrincha era tão genial que chegava uma hora que a torcida adversária ficava tão encantada com os seus dribles, com a sua habilidade, que a própria torcida adversária começava a gritar olé e vibrar com as jogadas que ele criava. Era um verdadeiro gênio. Lamentavelmente, ele tinha um sério problema com bebida e faleceu aos 49 anos de idade, vítima de cirrose hepática. E para finalizar a nossa listagem, eu trouxe para vocês: alô, nação rubro-negros flamenguistas que estão assistindo o vídeo, deixem os comentários aqui, beleza? Eu trouxe para vocês o Arthur Antunes Coimbra. Você conhece esse nome? Então, se eu disser Zico, o galinho de Quintino? Pois é, meus amores, esse é o jogador que encerra a nossa listagem, que fez uma linda trajetória no Flamengo, sendo até hoje um dos jogadores mais importantes do clube de regata do Flamengo, e que jogou também em outros clubes, como em outros clubes na Itália, no Japão, chegando inclusive a ser técnico de futebol lá no Japão. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos como esse. Um grande beijo para vocês, e se vocês gostaram do vídeo, eu vou deixar aqui nos cards uma lista de vídeos daqui do canal para vocês assistirem, beleza? Um grande beijo para vocês, até a próxima, fui!